Boa noite, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Declaro a sessão extraordinária aberta. Então, como temos aqui na comissão ao contrário, são 3 comissões, tem um voto ao contrário. Então, vou colocar em votação para o plenário decidir se a gente coloca o projeto de lei número 054 em votação ou não. Vereadores favorável que o projeto de lei número 054 de 2019 tramita na casa, se manifeste. Ao contrário, permaneça como estão. Agora eu vou pedir para o primeiro secretário que faça a leitura, para depois a gente colocar em discussão e votação. Senhor presidente, só depois nos próximos que vão ter também, pede para fazer a leitura antes, para ficar mais explicado para o pessoal. Tá. Ele vai ler agora. Tá bom? Não, então mas foi antes da votação. E fala qual comissão que foi, ter tido votos negados, para ficar esclarecido e gravado na ata. Certo. Então, vereador Rafael, vereador Edevan, vereador Marcelo, vereadora Ana, vereador Donizete e vereador Creito foram favoráveis ao projeto de lei número 054 de 2019. Então, vereador Marcelo, faz favor de ler para a gente. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público em propriedade do município de Rondão e de outras providências. A Câmara Municipal de Rondão, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 2º. A concessão de direito de real de uso será feita à associação privada, Associação Comercial e Empresarial de Rondão, de nome de fantasia ACIAR, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sobre número 00656-239-000114. Com sede na rua Padre José Balsber, número 16, Centro, no município de Rondão, Estado do Paraná, cujo ramo de atividade principal é atividades de organizações sindicais, representados pelo seu presidente, senhor Adriano Ribeiro Sobral, brasileiro portador da cédula de identidade, RG número 798984222, SSP Paraná, inscrito no CPF sobre o número 037-709-68605, residente e domiciliado à Rua Rolândia, número 315, no município de Rondão, Estado do Paraná, CEP 87800. Artigo 4º. A concessão de direito real de uso, que trata do artigo 1º desta lei, será pelo período de 10 anos do contrato de assinatura do termo de concessão de uso de bem público. Artigo 5º. A concessionária assume os seguintes encargos, os quais obrigatoriedade deverão constatar no instrumento de formalização da concessão. 1. Identificar e dar início a atividades de associação do imóvel concedido de uso no prazo de 12 meses, contratados da assinatura no termo de concessão de uso de bem público e expedições de alvará de construção pelo município concedente. Cumprir fielmente sobre a rescisão do termo de concessão de uso de bem público as normas ambientais, tributárias, empresariais, trabalhistas, previdenciárias e outras em vigor, relacionadas ao ramo de atividade da concessionária. Obrigação de manter permanentemente a determinação do imóvel e saber a instalação, a sede da concessionária. 4º. Indisponibilidade do bem objeto de concessão para arrendamento mercantil e qualquer outra figura jurídica que importa transferências de terceiros. A concessionária deverá promover o uso de imóvel zelosamente, mantendo limpo, executando as suas expensas todos os serviços de conservação que se façam necessários. 6º. A concessionária torna-se responsável a partir da data da assinatura do termo de concessão de uso de bem público pelo pagamento de qualquer taxa de impostos indicadas que venham incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, energia elétrica e demais despesas inerentes ao bem. 7º. Compete à concessionária o recolhimento de todos os tributos correspondentes à atividade de ser desenvolvida o objeto de presente lei, sejam direitos e indiretos, inclusive sobre obrigações previdenciárias e trabalhistas.
Oitavo, cumprir todas as exigências da lei nas normas antimentas na segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalhem. Nono, possibilitar a fiscalização do parte do município no que concede ao prefeito cumprir o cumprimento das normas trabalhistas, previdenciárias da saúde e segurança do trabalho, com relação aos empregados que vier a possuir. Décimo, apresentar sempre que solicitado durante a execução do contrato documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas nesta lei, sob pena de rescisão de termo de concessão de uso de bem público e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Rondão, 14 de outubro de 2019. Eu, Alfredo Valor, prefeito municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei. Prezado senhor presidente e demais vereadores, subtememos a esta augusta Casa de Lei o projeto de lei número 054, que processa uma concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão. O teor do projeto da lei entela autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município do imóvel constante na matrícula número 24055 do CRI da comarca da Cidade Gaúcha, para a pessoa jurídica privada da Associação Comercial e Empresarial de Rondão, de nome Fantasia CIAR, visando o fortalecimento do comércio local. Salienta-se que tal medida vem de encontro com a política de geração de emprego e renda praticada pelo município de Rondão. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei número 054, Rondão, Paraná, 14 de outubro de 2019. Eu, Alfredo Valor, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 054/2019 em discussão dos vereadores. Senhor presidente. Pois não, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, Chico, Pepe, Adriano, se faz o presente, muito obrigado. Aos amigos que acompanham também essa sessão pela rede social, quero deixar aqui meus agradecimentos. Senhor presidente, eu votei contrário na comissão, né? E eu quero justificar por que eu votei o contrário, que eu pedi um parecer jurídico da advogada dessa casa, né? E ela, baseado no parecer do Tribunal de Contas, me passou esse parecer. Eu não sou contra a doação de terreno para a associação comercial, né? E para quem quer que seja, desde que seja da forma correta, conforme prevê a lei. Esse projeto, eu vou passar aqui só um resumo do que foi feito pela advogada. Não vou ler tudo porque é muito extenso, né? Mas resumindo aqui já dá para quem quer entender, entenda. Eu estou votando com a minha consciência, né? Com a minha convicção, baseado naquilo que foi feito por quem representa essa casa no departamento jurídico. O resumo da nossa advogada diz o seguinte, resumindo, tudo que foi explanado para a formalização da alienação de bens públicos na concessão de direito real de uso, exige-se os seguintes requisitos: comprovação de relevante interesse público, prévia avaliação, autorização legislativa, licitação na modalidade de concorrência. Entretanto, entendo que os projetos de lei em questão não observam todos os requisitos legais para a adoção do Instituto de Concessão de Direito Real de Uso. Normalmente, a comprovação de relevante interesse público, que eventualmente dispensaria a abertura dos procedimentos licitatórios, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, inclusive entendo que é inconstitucional a abertura de procedimentos
licitatória na modalidade de concorrência e avaliação prévia de bens. Registra-se também que, entendo que, em sua advogada, que ao escolher os beneficiários os beneficiários, o ente público violou os princípios da impessoalidade, conforme o artigo 37 da Constituição. Conclusão. Ante o exposto, a Procuradoria opina pela inviabilidade jurídica dos projetos de lei 54 e 55, né, que seria esse da Associação Comercial e do terreno da igreja, face às inobservâncias dos requisitos legais para a adoção do Instituto da Concessão de Direito Real de Uso do Bem Público. Não estando os projetos de lei em questão aptos à tramitação, discussão e deliberação plenária. Sem embargos de opinião contrária, este é o parecer da advogada. Rondon, 25 de outubro de 2019, Ana Cristina Bueno Mesquita, advogada. Então, esse é o parecer da advogada dessa casa, e baseado nesse parecer, eu votei o contrário na comissão, né? E já quero declarar meu voto contrário também. Não que a associação comercial não mereça um terreno doado pelo município, mas que seja feito da forma legal. Então, o argumento de que nós estamos quase em recesso, né? Estamos no final do ano, e o ano que vem é ano político, que não dá mais tempo de fazer essa doação através de processo licitatório, não justifica porque, pelo que eu entendo, a associação comercial ela já está reivindicando esse terreno, não é de hoje. Faz muito tempo já. Então, teve tempo para fazer o projeto de acordo com a lei. E, digo mais ainda, não só esse projeto, o próximo que vai dar entrada, está baseado também nesse parecer da advogada, e eu quero deixar aqui então, senhor presidente, essa é a minha colocação, não é? Por que eu votei contra na comissão, e de antemão já declaro também meu voto ao contrário, baseado nesse parecer da advogada, que é baseado no parecer do Tribunal de Contas, que também deu parecer contrário a esse tipo de doação de terreno. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rafael Cuco. Senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Eu vou dar o meu ponto de vista a respeito desse parecer jurídico da doutora, respeito à posição do colega vereador Miro. O que nem a gente fala, o parecer jurídico não é vinculativo, ele serve para esclarecer e gerar a nossa opinião sobre o voto. No parecer jurídico dela, ela fala que a associação comercial, na questão da doação para a associação comercial, não causa interesse público. Como assim não causa interesse público? Se é uma associação que promove e cria ações para intensificar o comércio da nossa cidade. Ela fala que o terreno em si não vai gerar o interesse público, porque a associação comercial já vinha fazendo as mesmas ações sem o terreno, então que poderia continuar. Só que ela não se preocupou em saber o porquê que eles estão pedindo o terreno. Eu tive conversa, alguns vereadores aqui também tivemos conversa com o Adriano, que é o presidente da SER, e com os demais comerciantes, quais são as intenções deles na aquisição desse terreno, que é construir uma associação comercial que tenha disponibilidade de salas para estar prestando cursos, palestras para os comerciantes e desenvolver ações que possam estimular o comércio na nossa cidade, o fortalecimento. Todos nós sabemos o que nós estamos passando no nosso município, quão é difícil ter um comércio no nosso município, porque a maioria dos nossos munícipes vão comprar em cidades de fora, porque às vezes a gente não tem uma competitividade grande que nem o comércio de Cianorte, que tem um apoio maior. Então eu acho que uma doação de terreno, e no próprio projeto de lei fala que se um dia acabar a associação comercial, o terreno volta para a prefeitura, sem indenização do que foi investido em cima dele. Então eu, na minha opinião,
sem desmerecer a opinião da advogada também, é uma opinião dela, a gente temos que respeitar. Mas eu acho sim que tem interesse público, vai ajudar no comércio, vai gerar empregos e vai gerar receita para o nosso município. Essas ações sempre foram de boa valia para os comerciantes e tenho certeza que eles necessitam disso. Então, eu já declaro meu voto favorável ao projeto. E era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Donizete e Aparecido Rogério com a palavra. Senhor presidente, vou deixar aqui uma ratificação da minha fala desde o ano 2017 até ano da eleição, em 2016. Vou deixar um alerta para a associação comercial. Eu sei que é difícil e quero que vá aos anais da associação comercial também essa minha colocação, se for possível. Urge o tempo e é necessário que a associação crie uma modalidade de cooperativismo para fazer com que os bens adquiridos pela associação, eles retornem ao usuário, ao consumidor, num preço menor. Eu estive fazendo as contas, Rondão tem uma folha de pagamento entre a aposentadoria, a prefeitura, a usina, agora abatedouro, comércio e serviços e afins, entre 4 a 5 milhões de mês, varia até 6 milhões de reais. E esse dinheiro não está ficando nem metade no nosso município. Aí pergunta, por que Rondão não cresce? Por que o município não desenvolve? Porque o dinheiro não é gasto aqui. E por que Cianorte cresce? Porque Cianorte desenvolve. Porque Cianorte recebe diariamente 14 municípios da Amenorte, o dia todo, de segunda a sábado, Cianorte recebe pessoas, moradores, trabalhadores, consumidores, doentes, aqueles que vai fazer os maiores e mais variados tipos de serviços naquela cidade, na capital do vestuário, chamada Cianorte. E nós precisamos, através da Câmara, o Poder Executivo, sociedade civil organizada, e essa associação comercial, lógico, tem que ser a precursora disso. Vamos iniciar o movimento para que o nosso dinheiro seja gasto em nossa cidade. De outra maneira, quero fazer uma colocação, sem desmerecer, lógico, ninguém. Inclusive, foi minha colocação lá na prefeitura. Esse projeto poderia ter vindo na condição de comodato, gratuito. Mas, como consta, como o vereador Rafael disse, consta no seu mérito e também no estatuto da associação, que esse terreno, se desfazendo a associação, ou a finalidade, o objetivo futuro, o município tem esse bem retroagido a ele, inclusive com as benfeitorias. Então, não demanda maiores esclarecimentos, eu acho que o projeto está pronto para ser votado, eu já declaro antecipadamente meu voto favorável. Vereadora Ana Lírio com a palavra. Eu também já me coloco favorável de antemão do projeto. Faço minhas palavras do vereador Rafael, né? Tudo que ele falou era exatamente o que eu gostaria de falar, então não vou repetir. E sou favorável ao projeto, que eu acho que a gente deve dar mais um pouquinho de atenção ao nosso comércio, merece atenção mesmo, deixar o nosso dinheiro aqui dentro, né? Estive de conversa com o Adriano me explicou várias coisas que dá para ser feito com a associação, eu achei muito importante, né? E assim vamos colocar em prática e já me coloco favorável. Senhor presidente, mais uma colocação minha aqui. Pois não. Eu quero deixar bem claro mais uma vez, tá? Que eu não sou contra a doação de terreno. Eu estou discutindo aqui o projeto da maneira que ele foi apresentado. Não que eu sou contra a doação de terreno. Aqui está bem claro. Tá? A advogada, ela fez um parecer aqui, que está bem claro, inclusive fica à disposição para alguém da associação comercial que quiser, ou o público que tiver interesse em ler o parecer.
Aqui não diz que a associação comercial, ela não pode receber o terreno. Ela pode receber. Na visão do Tribunal de Contas e da jurídica da casa, da nossa Câmara. Desde que seja feito o projeto da forma conforme preconiza a lei orgânica do município. Só isso, senhor presidente. Vereador Marcelo Trevisan com a palavra. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Um pouco da fala do Rafael é o que eu queria falar, que foi o que a gente conversou com o presidente da associação comercial. Esse dinheiro do pagamento do aluguel vai ser investido em treinamento para o pessoal que trabalha no nosso comércio e tal. Mas essa ideia que o vereador Donizete falou, do comércio de Rondão tentar se unir para comprar em grande quantidade para tentar diminuir os custos, eu também carrego essa ideia do vereador Donizete. Eu converso com bastante pessoas aqui do comércio, bastante comerciante de Rondão, essa ideia. Eu acredito que seria o caminho para tentar segurar o máximo possível as compras dentro do nosso município, do pessoal do nosso município. Então, acho que esse terreno vai fortalecer um pouco mais a associação comercial, onde eles vão poder trabalhar um pouco mais folgado para desenvolver esse tipo de trabalho perante o nosso comércio. Faço a opinião do vereador Miro, sei e entendo a colocação dele. Também acho que podia ter sido feito diferente, mas veio nessa maneira, posto-me favorável já de antemão. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o projeto de lei número 054/2019 em votação dos vereadores. Vereadores favoráveis se manifestem, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por 6 vereadores. Agora aqui nós temos o projeto de lei número 055/2019. Eu vou seguir o regimento que o vereador Donizete e o Rafael pediu. Leia a súmula primeiro, fazendo um favor, primeiro secretário. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público à propriedade do município de Rondão e da outras providências. Agora só. Senhores vereadores, em razão dos pareceres das comissões ter um voto ao contrário, é necessário passar pelo plenário. Ou seja, estamos nesse momento transformando o plenário em comissão geral para podermos viabilizar o projeto de lei. Então, vereadores favoráveis do projeto de lei número 055/2019, que ele tramita na casa, se manifeste, ao contrário, permaneça como estão. 6 votos a 1. Vereador Marcelo, projeto de lei número 055/2019. Faça favor, faz a leitura. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão e de outras providências. A Câmara Municipal de Rondão, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. A concessão de direito real de uso será feita à organização religiosa Mitra Diocesa de Umuarama, no nome fantasia Mitra, DU Paróquia São Pedro. Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 75.858.506.002502, com sede na Rua Ceará, sem número, Centro, no município de Rondão, Estado do Paraná, cujo ramo de atividades principal é as atividades de organização religiosas ou filosóficas, representado pelo pároco Padre Luiz da Silva Pereira, brasileiro, portador de cédula de identidade número 6255314 SSP Paraná, escrito no CPF número 916.511.159.15, residente e domiciliado na Rua Ceará, número 312, no município de Rondão, Estado do Paraná, CEP 87.800. A concessão de direito real de uso de
que se trata no artigo 1º desta lei, será pelo período de 10 anos, a contar da assinatura do termo de concessão de uso de bem público. A concessionária assume os seguintes encargos, nos quais obrigatoriamente deverá constar um instrumento de formalização de concessão. 1. Identificar e dar início às atividades das organizações religiosas no imóvel concedido de uso no prazo de 12 meses, constados da assinatura do termo de concessão de uso de bem público. A expedição de alvará de construção pelo município concedente. Cumprir fielmente, sob pena de rescisão de termo de concessão de uso de bem público, as normas ambientais, tributárias, empresariais, trabalhistas, previdenciárias e outras em vigor, relacionadas ao ramo de atividade da concessionária. Obrigação de manter permanentemente a determinação do imóvel e saber a identificação de uma capela. E, quarto, indisponibilidade do bem de objeto de concessão para arrendamento mercantil e qualquer outra figura jurídica que importa transferências a terceiros. Quinto, a concessionária deve promover o uso de imóveis zelosamente, mantendo limpo, executando as suas expensas todos os serviços de conservação no que se faça necessário. A concessionária torna-se responsável, a partir da data de assinatura do termo de concessão de uso de bem público, pelo pagamento de quaisquer taxas de impostos que incidam e venham incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, energia elétrica e demais despesas inerentes ao bem. Sétimo, compete à concessionária o recolhimento de todos os tributos correspondentes a atividades a ser desenvolvida no objeto da presente lei, sejam direitos e indiretos, inclusive suas obrigações previdenciárias e trabalhistas. Oitavo, cumprir todas as exigências da lei e normas entinentes da segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem. Nono, impossibilitar a fiscalização na parte do município, no que concede ao prefeito o cumprimento das normas trabalhistas, previdenciárias, de saúde e segurança do trabalho, com relação aos empregados que vier a possuir. Décimo, apresentar sempre que solicitado durante a execução no contrato o comprovante de estar cumprimento das legislações em vigor, o quanto a obrigações assumidas nesta lei, sob pena de rescisão de termo de concessão de uso de bem público, a aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as suas disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Rondão, em 15 de outubro de 2019. Eu, Alfredo Valuto, prefeito municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei. Prezado senhor presidente e demais vereadores, subtememos a essa augusta Casa de Lei o projeto de lei número 55, que processa uma concessão de direito real de uso de bem público à propriedade do município de Rondão. O teor do projeto da lei em tela visa autorizar o chefe do Poder Executivo a fazer concessão de direito real de uso de bem público à propriedade desta municipalidade de imóvel constatante na matrícula 022-811 do CRI, comarca da Cidade Gaúcha, para pessoa jurídica e privada, Mitra Diocese de Umuarama, nome fantasia Mitra DU, Paróquia São Pedro, visando o fortalecimento e incentivo a organizações religiosas. Salientando-se que a medida vem de encontro com a política de geração de emprego e renda praticada pelo município de Rondão. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei número 055. Rondão, Paraná, 15 de outubro de 2019. Eu, Alfredo Valuto, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 055 de 2019 em discussão dos vereadores. Senhor presidente, Pois não, vereador. o que eu tenho de parecer aqui, né, foi feito tanto o projeto 54, que nem o 55, né, o teor da conclusão aqui da advogada é o mesmo, né, e também quero deixar claro aqui que também não sou contra a doação de terreno para a igreja, não. Aliás, para quem quer que seja, mas desde que seja feito também da forma correta. Não é o que tem observado aqui pelo Tribunal de Contas, né, no parecer, e também da nossa advogada. Então,
eu já de antemão também declaro o meu voto ao contrário. Não desmerecendo, tá? Nenhuma religião e muito menos achando que não deve ser doado terreno para qualquer igreja que seja. Sou favorável, desde que esteja dentro da lei. Só isso, senhor presidente. Vereador Rafael Cuco. Senhor presidente, vereadores, Pois não. vereadora Ana, população aqui presente. Só vou fazer um breve comentário sobre a respeito da doação, qual a finalidade. Em conversa com o responsável da nossa paróquia e a pedido dele, junto com o executivo municipal, qual que é a intenção da igreja? Primeiramente, construir uma capela nessa determinada localidade para atender aos vários loteamentos que está saindo na região. E a intenção também da paróquia, o que é? Hoje a gente só temos aulas de catequese na paróquia. E para essas pessoas que moram distantes, ficaram difícil a ir até lá das crianças, principalmente quando os pais trabalham durante o período da tarde. Então, futuramente a intenção é estar ali alocando também aulas de catequese, as pastorais e grupos de jovens e afins também naquela determinada localidade que fica longe da nossa paróquia, onde que são realizadas essas funções. Era só isso. Muito obrigado. Vereador Donizete. Senhor presidente, a felicidade é grande quando a gente pode votar algo que engrandece a comunidade religiosa, porque a gente construindo igreja, a gente não vai construir cadeia nem penitenciária. Isso é uma máxima de todos os estudiosos e só destaco aqui a minha fala em razão dos estudos que foram feitos e são feitos no mundo todo. É lógico que não se justifica uma coisa com a outra, mas a gente louva a atitude do padre, da comissão da paróquia, né? E todos aqueles que têm se imbuído para trabalhar pelas pessoas mais carentes, pela comunidade como um todo, com a finalidade religiosa, independente de ponto de vista político, cor, raça, aqueles que realmente querem buscar a sua santificação através de uma religião, num Deus maior, que acreditamos que é um Deus único, cada um tem os seus pensamentos, as suas doutrinas, as suas bases familiares, e é isso que também leva com que a pessoa, o filho, o descendente, procura acompanhar sempre o pai e a mãe, ou os avós, naquilo que fizeram, né, na sua base religiosa. E a gente fica muito feliz de fazer isso nesse momento, onde Rondon, por ser uma cidade pequena, nós não temos aí nenhuma delegacia penitenciária. Hoje os presos ficam até em Cidade Gaúcha. Lógico que nós não estamos avessos aos problemas, os problemas são muitos, problemas sociais, de segurança, mas essas doações nos deixam um pouquinho mais felizes. E só para deixar claro também que nós não estamos votando errado. Nós, respeitando, lógico, a colocação do vereador Miro, seu voto contrário, como o Rafael disse, o vereador Rafael, não é vinculativo o parecer da advogada, né? Podíamos ter buscado outros pareceres, o Tribunal de Contas também sem parecer. Esse parecer do Tribunal de Contas já foi se baseado em vários projetos que nós aprovamos nessa casa. Lógico que o Tribunal tem um pouco de segurança naquilo que o Executivo vai fazer no seu mandato. Ele tem que fazer um pouco de reserva, uma contingência dentro da legalidade, porque tem prefeitos que no afã, naquela luta e naquela promessa de campanha, ele quer fazer aí seus 40, 50, 60, 80, até 100 doações dentro do mandato. Porque isso vem, logicamente, a prejudicar o erário, porque você doa um terreno, faz uma concessão de uso, faz um comodato, em terrenos aí que custa até R$200 mil. E sem cidades maiores, vamos colocar Cianorte e Maringá, que não se adaptam a isso e não pegam a isso como modelo, por quê? Porque lá os terrenos têm uns valores muito exorbitantes.
Um terreno que aqui custa 100 mil, lá em Maringá custa 3 milhões de reais. Então, e uma cidade igual a Maringá anda sozinha, não depende de fomento de maneira alguma. Então lá quem quer montar um comércio, uma indústria, uma igreja, ou coisa dessa natureza, ele vai adquirir com o dinheiro. Ele vai comprar, adquirir com seus recursos. Mas cidade pequena, ela precisa de fomento, precisa de incentivo, e é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o projeto de lei número 055 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis manifestam, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por 6 vereadores aqui presentes. Súmula. Projeto de lei de número 056 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer concessão de direito real de uso de bem público, propriedade do município de Rondão e da outras providências. Senhores vereadores, em razão dos pareceres das comissões ter um voto ao contrário, é necessário passar pelo plenário, ou seja, estamos nesse momento transformando o plenário em comissão geral, para podermos viabilizar o projeto de lei. Vereadores favoráveis que o projeto de lei transmita nessa casa se manifeste, ao contrário, permaneçam como estão. 6 votos a 1. 6 votos favoráveis. Projeto de lei número 056 de 2019. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público e propriedade do município de Rondão e da outras providências. Artigo 2º. A concessão de direito real de uso de bem será feita à empresa A. Alves de Andrades ME, de nome fantasia, Mili Transportes, pessoa jurídica do direito privado inscrita no CNPJ sob número 27 463 147 001 74, com sede na Rua IP, número 324, Jardim Campo Belo, no município de Rondão, estado do Paraná, cujo ramo de atividade principal e secundária é fabricação de imóvel com predominância na madeira, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional. E repassação de artigos mobiliários. Representado pelo seu responsável legal, senhor Ademir Alves de Andrades, brasileiro, portador de cédula de identidade, número 4339315, 4 SSP, Paraná, inscrito no CPF no sobrenúmero de 793 927 339 68, residente domiciliado na Chácara São Sebastião, Estrada Guelph, no município de Rondão, estado do Paraná, CEP 87800. Artigo 4º. A concessão de direito real de uso, que trata no artigo 1º dessa lei, será pelo período de 10 anos. Contrato da assinatura do termo de concessão de uso de bem público. Artigo 5º. A concessionária assume os seguintes encargos, nos quais obrigatoriamente deverão constar no instrumento de formalização da concessão: identificar e dar início às atividades da empresa de imóvel concedido em uso no prazo de 12 meses, constatado da assinatura de termo de concessão de uso de bem público, e expedições de alvará de construção pelo município concedente. Cumprir fielmente sob pena de rescisão de contrato de termo de concessão de uso de bem público, em normas ambientais, tributárias, empresariais, trabalhistas, previdenciárias e outros em vigor, relacionados ao ramo de atividade concessionária. A partir da instalação e concessionário inicia as atividades do imóvel cedido, a concessionária assume a responsabilidade de gerar no mínimo 10 empregos, sendo esse do mínimo 50% de mão de obra local. Obrigação de manter permanentemente a determinação de imóvel de desenvolvimento da atividade prestadora de serviço. Indisponibilidade do objeto de concessão para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura jurídica que importa suas transferências a terceiros. A concessionária deverá promover o uso do imóvel zelosamente, mantendo limpo e executando as suas expensas todos os serviços de conservação que se façam necessários. A concessionária
torna-se responsável a partir da data da assinatura do termo de concessão de uso de bem público pelo pagamento de quaisquer taxas e impostos que incidam e venham a incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, energia elétrica e demais despesas inerentes ao bem. Compete à concessionária o recolhimento de todos os tributos correspondentes à atividade a ser desenvolvida no objeto da presente lei, seja diretos e indiretos, inclusive suas obrigações previdenciárias trabalhistas. Cumprir todas as exigências de lei e normas atinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalhem. Possibilitar a fiscalização por parte do município, no que concede ao prefeito cumprimento das normas trabalhistas, previdenciárias, saúde e segurança do trabalho, com relação aos seus empregados. Apresentar sempre que solicitado durante a execução do contrato o que comprovem estar cumprindo as legislação em vigor quanto a obrigações assumidas nesta lei, em especial encargos sociais, trabalhistas e de saúde e segurança do trabalho, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, sob pena de rescisão do termo de concessão de uso de bem público, a aplicação das penalidades cabíveis. Inciso 1. Os vínculos empregatórios mencionados no inciso 3º desse artigo deverão ser comprovados pelo período nos últimos 3 anos, compreendidos no período constante do artigo 4º desta lei. Inciso 2º. Os vínculos empregatícios mencionados no inciso 3 desse artigo deverão obrigatoriamente ser vinculados ao CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica, constatante no termo de concessão de uso de bem público, devendo ser comprovado através da apresentação das RAIs, Relação Anual de Informações Sociais e demais documentos pertinentes. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogando as disposições em contrários. Edifício da Prefeitura Municipal de Rondão, 23 de outubro de 2019. Eu, Tofredo Valuto, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei. Prezado senhor presidente e demais vereadores, submetemos a esta augusta Casa de Lei o projeto de lei de número 056, que processa uma concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão. O teor do projeto da lei entela autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade deste municipalidade do imóvel constatando na matrícula 30740 do CRI da comarca de Cidade Gaúcha para a pessoa jurídica do direito privado A. Alves de Andrade, ME, com nome fantasia, Milha e Transportes, visando a geração de emprego, salientando-se que tal medida vem de acordo com a política de geração de empregos e renda praticadas pelo município de Rondão. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei número 056, Rondão, Paraná, 23 de outubro de 2019. Eu, Tofredo Valuto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei de número 056/2019 em discussão dos vereadores. Senhor presidente, Pois não. Seria muita incoerência da minha parte, tendo em vista que eu dei o parecer contrário nos 2 projetos anteriores que foi votado aí, né? E eu não tendo parecer jurídico sobre esse projeto, mas entendo que a posição, tanto do Tribunal de Contas quanto do Departamento Jurídico da Advogada dessa Casa, seria a mesma. Apesar de que é um projeto para geração de emprego, né, que está dizendo aí que vai gerar 10 empregos diretos, mas também, segundo o que preconiza o Tribunal de Contas e a nossa advogada, é ilegal também. Teria que ser feito por processo licitatório. Aliás, o que a gente até já foi discutido fora de sessão aí, que eu já ouvi até de alguns vereadores,
é que no passado foi feito, né, doação de terreno nessa modalidade de projeto que está sendo apresentado agora. Está certo? Segundo o Tribunal de Contas, não. Então, quer dizer que se está errado, nós vamos continuar errando. Ou eu vou continuar errando como vereador. Então, eu voto pela legalidade, pelo processo que deveria ser feito através de licitação. Não sou contra a geração de emprego. Eu acho que nosso município está precisando de emprego. Não só o nosso município, o país inteiro está. Mas eu não estou discutindo aqui a questão, não é essa a questão que eu quero discutir. O que eu estou discutindo é a legalidade do projeto. Então, por isso eu dei meu parecer contrário, baseado nessa posição dos projetos anteriores. Seria incoerência da minha parte eu votar contra 2 projetos que foi apresentado antes, que veio com a mesma proposta, e votar a favor desse projeto. Não sou contra a geração de emprego e não sou contra a doação de terreno para quem quer investir, para quem quer empreender no município, não. Eu sou a favor. Sou contra a forma que está vindo elaborado esse projeto. Só isso, senhor presidente. Vários terrenos desse, ele foi para licitação, quase todos. Todos. E teve algumas empresas que pegou os terrenos e viu que não conseguia construir e devolveu. Então, devolvendo, acho que passou uma lei aqui, vereador Donizete, dos 10 empregos. Todos nós, vereadores, aqui 9 vereadores, assinamos essa lei dos 10 empregos. Então, nossa cidade na dificuldade que está, e a gente, nós vereadores principalmente, a nossa população, o prefeito, a gente quer ver a cidade ir para frente. E para ir para frente, tem que doar terreno para o pessoal construir, para trazer emprego. Porque a licitação foi feita, mas a licitação foi feita, a pessoa pegou o terreno, mas não cumpriu os requisitos necessários. E aí, então, eles devolveram o terreno e foi onde passou a lei dos 10 empregos aqui nessa casa. Vereador Marcelo Trevisan. Não só essa lei dessa empresa, essa é fabricação de cadeiras, né, de madeira, tipo artesanal, se não me engano, essa empresa. Tinha mais uma, eu acho que não deu tempo do executivo providenciar, mas uma empresa de transporte que está vindo do estado de São Paulo, vem residir em Rondão, no ramo de transporte rodoviários. Eu acho que não deu tempo, que eu conversei com a Sandra quinta-feira, né? E ela me relatou que estava preparando essa lei e não deve ter dado tempo. Ia vir também para essa semana. Então tem mais uma ainda para vir, que são mais 10 empregos que vêm para Rondão. O empresário disse que já tem, acho que 3 caminhões já, que está trabalhando e está para comprar mais, acho que 4 a 5 caminhões. Então já vai gerar alguns empregos aqui na nossa região. O ramo de transporte rodoviário vai se situar em Rondão. Não é só isso. Vereador Donizete, Rogério. Seguindo o raciocínio do vereador Marcelo, parece que a aviação real também já se organizou a documentação. A Andorinha, a aviação Andorinha parece que adquiriu aí a aviação real parte dela. E nós aí, eles também, a CH3 que estava sendo um impasse para nós fazermos a doação nesta casa, em virtude do dono majoritário ser senador de Minas Gerais e filho da primeira mulher do seu Hélio, que é o proprietário da aviação real. Então essa casa, naquele momento, estava impossibilitada de doar em razão de ser agente político. Então agora a gente vai aguardar aí a documentação para viabilizar também essa doação para aviação real e aviação Andorinha em conjunto. Senhor presidente, uma doação dessa, como todas as demais que fizemos aqui, é um tiro no escuro, é confiança. Então, toda celebração de contrato, isso é um contrato, é baseado na confiança. Lógico que tem o ônus e o bônus. O município doa, através de lei, que essa casa faz, aprova, e em contrapartida também ela tem o ônus, ela vai cobrar. Então,
tem todos os requisitos a ser preenchidos. Se não preencher, o documento não sai. E nós temos modalidades aí, empresas que foram doadas na própria gestão do Ailton nas passadas e não teve condições de regularizar. Somente o Carrapicho regularizou, os demais não conseguiram ainda, porque não atingiram pela raiz o número necessário de empregos que era daquela legislação, a 1165 de 2003 e a 1166 de 2003, não conseguiram ainda regularizar. Então, enquanto não regularizar, eles estão lá, com a posse, com as suas estruturas menores, mas estão, e rogamos a Deus que eles melhorem e possam aí manter o compromisso que fez com o município e cumprir a parte deles para que o município não retome esses bens que eles fizeram, porque não é interesse do município. Mas só para esclarecer, nós já aprovamos, acho que é o 9º projeto de 2017, 2018 e 2019, nessa formalização desse projeto 056 2019. E sabemos, o vereador Miro está aí em suas razões, sabemos do impedimento que há em certas circunstâncias, como eu narrei na colocação que eu fiz anterior, mas infelizmente nós temos que passar por cima de certas coisas, não votando errado, mas votando naquele, assumindo o risco daquilo que nós pleiteamos para o futuro, que é uma melhoria para a nossa comunidade. Muito obrigado. Então, vereador Donizete, eu acho que antes, quando foi doado aquele terreno, ele não tinha essa lei, né, de 10 anos. Se 10 anos não construísse, desse os 10 empregos, não tinha lei de devolver. 5 anos, né? Então, hoje nós passamos essa lei de 10 empregos e muitas empresas reclamam que não conseguiu construir Rondão, por quê? Não estou culpando nenhum vereador, não estou culpando nada. Antigamente, os vereadores chegavam aqui, não tinham interesse de passar os projetos. Então, todos nós aqui, eu entendo também o vereador Miro, a colocação dele, mas tenho certeza que ele também torce para Rondão ir para frente, igual nós. E, então é um risco, mas nós temos que correr esse risco para ver se nossa cidade cresce. Vereador Marcelo Trevisan. Só uma colocação, a Andorinha está comprando a parte do deputado, né, vereador Donizete? Então, aquela especialidade que tinha do nome do deputado vai sair, então vai ser onde a gente vai conseguir trazer a real para Rondão. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador Miro? A questão de doação de terreno aqui no município de Rondão, ela já vem sendo feita há muitos anos. Sim. Foi feito na gestão do Zé Augusto, foi feito na gestão do Dr. Sidney, foi feito na gestão do Ailton, na primeira gestão dele, na segunda, foi feito na gestão. Então, eu acho que todos, tanto os vereadores que não é o prefeito, os prefeitos que passaram, o prefeito atual, os vereadores que passaram por essa casa e nós que estamos aqui hoje, eu acho que todos têm interesse de que o município desenvolva, que o município promove aí a geração de emprego. Agora, o que eu estou discutindo aqui não é isso. Nós estamos discutindo a questão legal, né? Eu estou discutindo uma coisa baseado em parecer de quem conhece a lei, que é advogada que ganha dessa casa. E ela está aqui para isso. Ela está aqui para orientar cada vereador que procura ela para sanar qualquer tipo de dúvida que... E também o Tribunal de Contas, né? E, logicamente, que essa nossa advogada, ela se baseia nos pareceres do Tribunal de Contas. Então é isso. Ninguém é contra, e todos torcem para que o município desenvolva, e todos nós torcemos para que haja geração de emprego também. Tenho certeza que o prefeito tem a boa intenção, né? Mas eu acho que fazer a coisa correta seria interessante. Vereador Edevan. Senhor presidente, Pois não. só uma colocaçãozinha aqui. Eu acho que Vossa Excelência foi infeliz nas suas palavras quando disse que as câmaras para trás não tinham interesse de doar terreno. Eu já faz 4 gestões que estou aqui, o vereador Donizete faz 6 praticamente, o vereador Miro
A vereadora Ana já esteve aqui e todas as gestões foi doado terreno aqui para essa casa. Então, só uma colocaçãozinha, eu acho que o presidente usou do termo aí, um termo meio que errado, entendeu? Só essa colocação que eu quero dizer, tá certo? Certo, vereador Devan. Eu até não usei a palavra de 4 mandatos, 5 mandatos. A gente ouve falar o Gazin mesmo, né? Mas isso é coisa de 30 anos, não sei quantos anos atrás, que o Rondão não teve interesse. Isso aí é coisa que a gente ouve de várias empresas, não várias, algumas. Então, não estou colocando no mandato do senhor, não, porque no mandato do senhor eu acompanhei, que foi a primeira gestão do Ailton, e o Ailton já vem doando terreno há vários tempos, que nem o vereador Miro falou, Paulo Borges também, então isso aí é bem lá de trás, sabe? Só que é coisa que eu ouvi também, mas eu não estou me referindo ao senhor não, tá bom? Coloca o projeto dele aí no... Senhor presidente, por gentileza, Pois não. Gostaria de falar sobre ainda a discussão. Boa noite ao senhor, boa noite vereadora Ana, aos vereadores, boa noite Adriano, boa noite Chico, Pepe Napoli. Em relação aqui, saio também em defesa, senhor presidente, de câmaras há 30 anos atrás ou até a mais, que meu pai foi vereador em 1977 a 82, sei o trabalho dele e de outros vereadores até já falecidos, como Benedito Duarte, João Banhara, João Batista Ferreira, Oswaldo Trevisan, e eu sei do interesse, do compromisso desses senhores com Rondon. Então, que o senhor analise a respeito de alguma crítica ou até comentário, porque às vezes temos divergência de ideias, temos divergência de opiniões, mas tem certas colocações que em momento inadequado, porque não só eu, como todo vereador e população que nos acompanha através de áudio e vídeo aí, e que reside em Rondon há 40 anos ou mais, sabe o trabalho de cada um que foi feito nessa casa. Tanto é que Rondon hoje nós temos Seretran, que foi um trabalho de José Giacomini, Antônio Pedro Barros foi meu pai, que é meu pai, que está aí na caminhada até hoje. Benedito Duarte, entre outros vereadores. A Bratac, 1990, conseguiram, através do governo do estado, está aí até hoje há 29 anos. Então, é lamentável e a gente fica até triste em determinado momento dizer que há 30 ou há 40 anos, porque cada vereador ou vereadora que passou nessa casa teve seu compromisso, seu trabalho. É isso que eu tenho a dizer, meu muito obrigado. Senhor presidente, só para me concluir aqui já a fala do vereador Cleito, só para lembrar as pessoas que às vezes, igual Vossa Excelência falou, que comentou aí no passado, o senhor ouviu esse comentário? Sim. Mas as pessoas que comentam, só para lembrar que na gestão do Paulo Borges foi instalada aqui em Rondon uma batedouro, que é essa batedouro que nós temos aí. Foi dado todo o apoio, o município deu todo o apoio necessário para que fosse instalado esse abatedouro em Rondon. No tempo da Cocarol, quando surgiu a Cocarol, a Prefeitura de Rondon deu um apoio muito grande, né? E são empresas, infelizmente o abatedouro teve esse período aí que parou, está voltando às atividades novamente, é um empreendimento que vai dar bastante emprego para a nossa cidade, né? A usina, a Cocarol, a cooperativa, ela acabou vendendo para Santa Terezinha, mas continua, o empreendimento continua no município, e gerando emprego. Então, o município, cada um que passou, tem sua história aqui de trabalho, né? Então, para essas pessoas que às vezes falam, porque o Rondon está atrasado, e é muito comum a gente ouvir falar também, que na época que foi a comarca para a Cidade Gaúcha, que era para ter vindo para Rondon, né? E o povo, quando faz esse comentário, eles alegam que foi assim, um lapso aí dos políticos da época, dos vereadores, de prefeito, que não se empenharam em trazer a comarca para Rondon. Mas isso é coisa que realmente a gente não sabe qual que é o que realmente aconteceu na época. Mas tem muita coisa que veio há 20, 30 anos atrás importante para o município de Rondon.
Concordo com o senhor vereador Miro, até peço desculpa aí para os vereadores que passou aqui, o vereador Devan, o pai do Creito, Donizete que está aqui há tempo, o vereador Miro. Às vezes as minhas palavras não foi para prejudicar ou falar mal de alguém que passou aqui. O que eu quis dizer assim, que a gente ouve falar, como no nosso mandato também, nós já ouvimos falar que tem coisas que não veio aí, porque nós não aprovamos. Uma foi a Real, que tinha um filho do deputado, que o Marcelo acabou de falar, que a Andorinhas está comprando, né, vereador Marcelo? Então, eu peço desculpa nas minhas palavras, que nem eu já falei, quando a gente está errado, nós temos que nos redimir. Então, não foi com essas palavras que eu quis usar, sabe? Mas está tudo bem. Coloco em votação o projeto de lei de número 056 de 2019. Vereadores favoráveis se manifestem, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por 6 vereadores aqui presentes. Convoca todos os vereadores, dia 6/11, uma extraordinária às 18 horas. E convido a população aqui presente e declaro a sessão extraordinária encerrada. E que Deus nos acompanhe. Está esperando uma sinal.